Olá, bem-vindos à segunda temporada do OPMcast 2025, começando com uma convidada de peso, uma formadora de opinião, e a gente sempre quer ouvir o que realmente as grandes multinacionais, os líderes de mercado, os executivos desse setor estão fazendo para o setor não só o PME, mas o setor da saúde suplementar brasileira, que a gente sabe tem uma série de desafios, mas com desafios também vem oportunidades. E a ideia da primeira temporada do PMcast foi exatamente essa: abrir nossas mentes, trocar ideia, buscar as melhores práticas de mercado, e a segunda temporada não vai ser diferente. Eu prometo que aqui a gente já vai começar com um assunto bastante interessante, que vai ampliar, inclusive, outras ideias sobre gestão, futuro, liderança. Eu recebo a Juliana Balzanini, ela é líder de operações logísticas da América Latina na Solventum. Juliana, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigada, Danilo. Um prazer estar aqui, uma honra pelo convite, começar o ano aí com o pé direito e contar um pouquinho, né? Acho que sobre a Solventum, o que a gente faz, né? Uma empresa bastante nova no mercado, né? Então, eu acho que eu posso dizer, começar a dizer que foi um spin-off, né? Na área de healthcare da 3M, que foi feito o ano passado, em abril. Então, uma empresa muito jovem, mas com um histórico bem interessante. Então, a gente tem aí no mercado mais de 70 mil inovações, tá? Em qualquer área, inovação na área de saúde. A gente tem 22 mil funcionários ao redor do mundo e mais de 7.300 patentes registradas. Isso a Solventum, ou seja, uma empresa nova que já nasce gigante. Esse é o Exatamente. tamanho do spin-off feito pela 3M. Eu digo que é um jovem muito experiente. E como é que funciona esse spin-off, Juliana? Ele é um spin-off em todas as esferas? Você separa fábrica, logística, jurídico, administrativo, não tem mais conexão nenhuma. Absolutamente tudo. Sistemas, escritórios, localizações, plantas, e a gente está nesse momento de separação. Então, cada país tem um seu timeline para separar. Aqui na América Latina, a gente começa com Chile e Colômbia, já em agosto desse ano, e o ano que vem, Brasil e México, né? Com os dois países com maior complexidade porque tem planta, né, localmente. Mas um desafio incrível, né, você pode imaginar, entender o mercado, entender essa empresa e principalmente fixar uma cultura nova, né, que eu acho que esse também, eu vejo aí, no mercado alguns grandes conglomerados, né, como acho que foi a Siemens em 18, depois veio a GE em 23, que entenderam que separar a área de saúde era essencial. Precisava de especialização, precisava de um outro olhar. Então, a gente vem, A nessa ideia da onda. Solventum é a mesma, é dar mais especialização na frente de saúde. Exatamente. Uma empresa com uma cultura e processos mais aderentes, talvez, a esse setor. E o que significa Solventum? Eu adoro esse nome. Bom, Solventum vem de solving, né, de solução, e de momentum, de momento. Então, é a solução do momento, né? E a nossa promessa vem muito forte aí, que é nunca pararmos de buscar soluções para os nossos clientes. E a gente quer estar em movimento no momento. Então, vem dessa linha. Interessante. Não, eu estou ansioso, inclusive, para ver como vai se dar, né, a vida da Solventum. Vamos dizer assim, a 3M, Uhum, ela é um dos clientes mais antigos da LogMed. Nós estamos numa parceria uhum, logística há quase 10 anos. E a gente vem desde uma linha de vocês, que é a linha de curativos, você conhece que bem. era a KCI, que daí Uhum, juntou com a Cistagenics, e a 3M comprou a KCI Cistagenics, e agora foi todo mundo junto com a sim. Solventum. E é nítido, né? Eu pude conhecer a fábrica em Sumaré, o quão forte é a cultura da 3M, e que eu imagino que vocês vão ter Uhum, que construir uma cultura diferente para a Solventum, sim. mas não perdendo essa essência de ser algo muito forte. Todos os funcionários, pelo menos que eu conheci de 3Ms, todos com 10, 15, 20, 25 anos de 30 casa. anos. É. Como é que funciona então essa parte, né? Como é que bebe água da fonte 3M sem ser mais 3M? Ok. Eu acho que a tradição, né, a inovação, isso a gente não quer perder, obviamente, mas a gente precisa de mais agilidade. Então, de novo, grandes conglomerados, eles têm, às vezes, em algumas áreas, algumas ineficiências. Então, a gente vem com um foco em agilidade,
em buscar esse contato direto com o cliente, em resolver problemas, colocar as pessoas em primeiro lugar é um dos nossos valores, que eu achei super interessante. E, enfim, agir como o mercado hoje requer, né? Eu acho que a gente não vende mais um produto, a gente vende um serviço, na maioria das linhas. Então, é para esse lugar que a gente quer ir. Faz todo sentido, né? Quando você tem esse olhar para a saúde, eu até estava falando aqui que a logística, o pós-venda, hoje ele faz a diferença na hora da venda. Não é mais o Muito, produto pelo produto, é o muito. serviço pelo produto. E me diz uma coisa, qual que é o portfólio, então, da Solventum? Para quem não conhece Uhum. ou para quem está confuso, o Tá. que vai estar dentro dessa pequena, grande empresa? Tá, ok. A gente fala em 4 linhas de negócio, né, começando com produtos cirúrgicos, que a gente chama de MSD. Então essa tem uma gama de produtos enorme. Uma é bem conhecida por você, que é impressão negativa, né, então cuidado a feridas, uma tecnologia super inovadora. A gente tem controle de temperatura, então você imagina que um paciente, quando vai para uma cirurgia, você tem um sistema que pode controlar a temperatura dele antes, durante e pós uma cirurgia, evitando aí uma série de óbitos. Você tem indicadores químicos ou biológicos para você usar em máquinas de esterilização, entender se os instrumentos cirúrgicos estão realmente esterilizados. Você tem antissépticos, que é para uso do próprio profissional ou no paciente. Você tem o famoso Leachman, que é, acho que, não sei, bem conhecido de mercado, que é o estetoscópio que a gente fala de uma vida. Então, porque existe esse conceito de que ele pode passar de um pai para um filho, porque a durabilidade dele é incrível. Então, a gente vem, e é óbvio, com fitas médicas e curativos aí para catéteres e para veias, que era um grande carro-chefe da 3M. E aí, estratégia de canal, sei que ainda está tudo muito novo, mas a ideia da Solventum ir para o mercado, com essa agilidade maior, com essa aderência maior ao mercado da saúde. Como que se dá essa estratégia de canal? Será sempre via distribuidor? A ideia é abrir um canal direto também, começar a ter um contato maior com o cliente final. Como é que vocês imaginam essa nova fase de Solventum agora, né? Bom, a Solventum continua com muitos distribuidores no mercado, que são os nossos braços em muitas pontas, né? Então, eu acho que o Brasil, principalmente, é um país muito grande. É muito difícil você estar em todos os lugares no prazo que os seus clientes querem. Então, assim, a gente tem uma dependência muito grande nos distribuidores, né? Mas eu acho que a agilidade, ela não tem que ser só para o canal direto, ela tem que ser para o distribuidor também. Então, esse foco, ele vai ser independente do canal, Tá. tá? A ideia é essa agilidade em ambos os canais. Exatamente. A gente tem uma segunda divisão que é de dental, né? Que é uma divisão de soluções dentais. Você vai desde resinas, por exemplo, né? Então, a resina você vem com um foco em não só no tratamento, mas também na estética. Então, você não quer colocar uma resina no seu dente que ela pareça. Você tem que ter uma gama de cores enorme. Então, assim, é um mercado que é super inovador para a gente também. A gente tem uma parte de fixação muito forte, que desde cimentos para coroas, para implantes, para próteses, né? Então, para o dentista isso é muito importante. Então, hoje, imagina você chegar em todos os dentistas do Brasil. É muito complexo, É né? uma capilaridade logística bem grande Muito e grande. realmente bastante fracionada. Sim, Talvez essa é a maior mudança. Não dá para você sim. fazer aqueles grandes enxovais para Uh-uh. grandes distribuidores. O próprio Sim, distribuidor também hoje já tem a necessidade de uma reposição mais rápida. O rápida. mercado está assim, né? Sim, é. Ele também quer trabalhar no fluxo de caixa dele, ele não quer ter muito Exato. estoque, né? A gente tem uma linha dentro de dental que é a ortho, né? Então, você imagina um bracket. Você tem que mandar um bracket para cada dente. Se for uma reposição daquele dente, você tem que trocar É verdade. específico. Então, desde o bracket metálico ao cerâmico e os alinhadores também, né? A gente tem os adesivos para esses brackets. Então, assim, essa capilaridade é muito grande dentro de um portfólio. São quantos mil SKUs mesmo que você falou que a Solventum já nasce? Você chegou a falar no começo do episódio. 70 mil, 70 né? mil, por aí. 70 mil SKUs. 70 mil. E como é que vai ser a estrutura da Solventum no Brasil, em termos de estrutura? Vocês vão estar localizados A gente tem uma fábrica e um uma escritório. fábrica, né, que vai ser na região de Campinas, ainda o local não foi divulgado, mas a gente recentemente inaugurou um escritório incrível. Aliás, você está convidado para Não conhecê-lo. conheço ainda. Super tecnológico, com salas
super específicas, tanto para dentistas quanto para médicos e qualquer profissional de saúde, ter todos os treinamentos lá dentro. E assim, a gente está super feliz, é um lugar assim de realmente que vai dar um up para a nossa organização. Vamos falar um pouco de Juliana agora. E você, nessa trajetória, Juliana, quanto tempo de 3M para virar Solventum? Você já estava há quanto tempo na empresa? 0, eu vim direto já como Solventum. Olha só, Entrei como já Solventum. veio para Eu, eu, esse eu spin-off. entrei um mês depois do spin-off. Que não é a realidade de muitas pessoas que trabalham Não, com você, imagina. não. E que é incrível, porque tem toda a experiência, tem toda a expertise, né? A gente precisava realmente desse mix de pessoas, né? Pessoas com outras visões e pessoas com a experiência. Então é isso que a gente está combinando. Então me conta um pouco dessa sua carreira. Como Tá. é que você começou? Já começou em medical device? Foi, Não. voltou? E exatamente qual é essa bagagem que você traz para esse projeto grande que é esse Tá. spin-off? Bom, vou tentar resumir, porque são mais de 25 anos, tá? Bom, eu nasci e cresci no interior de São Paulo, uma menina, desde menina, assim, muito curiosa, muito, até por dizer, um pouco inconformada com as coisas, eu queria, sabe, ter acesso, e, enfim. E imagina, né, antigamente sem internet, sem nada, era muito difícil. Então, meu sonho era vir para São Paulo. Com meus 17 anos, vim estudar comércio exterior, fiz Mackenzie, e já comecei na área de agente de carga. Então, eu passei por diversas áreas, assim, acho que com esse espírito de muita curiosidade, eu fui passando, aéreo, marítimo, importação, exportação, até que eu fui cair numa indústria automotiva, né, com um desafio muito grande de fazer importação produtiva da fábrica, né? E aí, acho que o segundo desafio que eu tive aí vem como mulher, né? Era uma área muito grande, eu tinha atrás, sentado de mim, toda a área do desembaraço, então eram praticamente 50 homens. E eu tinha uma parceira junto, né, que a gente fazia as importações, e a cada movimento que a gente fazia, uma levantada, uma conversa, a gente ouvia um comentário, um assobio, uma brincadeira. É E mesmo. era permitido aquilo, era um ambiente Fazia que parte permitia. E assim, era um desvio de atenção tão grande pra gente, era um incômodo grande e um desvio o tempo todo, Aham. né? Então, eu me lembro quando eu fui falar com o gestor da área, pedir, né, uma atenção para o assunto, ele falou: você devia se sentir lisonjeada. Você não precisa se sentir ofendida. E aí Faz ele. quanto tempo isso, Juliana? 20, 23 anos, mais ou menos. Então, foi um primeiro movimento de carreira que eu fiz muito consciente do que eu não queria. Uhum. Eu falei: esse é um ambiente que eu não quero estar. Fui, logo em seguida também, nesse intuito de curiosidade, fui conhecer a área de projetos em agenciamento de carga. Então, é tudo que não cabe num container. Então, maluquices, e assim, eu não fiz MBA, mas eu falo, daquela empresa eu tive o melhor MBA da Sem dúvida. face da Terra. Então, eu tinha um engenheiro naval que explicava como eu ia fazer o plano de carga de um navio. Eu tinha um engenheiro que fazia o plano de carregamento de um trafo. E, assim, uma logística incrível. Nessa jornada, eu fui fazendo alguns clientes específicos e 3 deles eles forneciam para a GE Energy. Momento que, enfim, o dólar era muito. Tem momentos que a GE era a GE. É, era, Dos livros. era muito legal. Então, assim, favorecia muito o dólar, então a gente exportava muita coisa, até que me chamaram para trabalhar, porque o volume realmente ele era expressivo. A gente fazia charter de navio, então, acho que aí vem o segundo momento de carreira que eu entendi que, assim, ser a única mulher também nos espaços não é fácil, né? Você vai conduzindo, você tem que abrir seu caminho, você aprende uma liderança masculina e você não tem referências femininas, né? Então, acho que foi também esse grande desafio. A GE começou a investir muito no Brasil. Fizemos, na época, montamos o maior parque da América Latina de turbinas eólicas. E tudo isso combinado com o nascimento da minha filha. Então, a primeira turbina foi entregue dia 1º de setembro de 2011. A minha filha nasceu dia 26 de agosto. Então, eu brinco que eu tive gêmeos, né? Uma turbina e uma Uma filha. turbina e uma filha. Vários desafios associados também, maternidade, com carreira. Voltei a trabalhar, sempre gostei muito. Logo em seguida, tive um segundo filho.
E nessa jornada, a GE estava aí se movimentando, já pensando em comprar a Alstom. Eu saí um pouco do front, que foi muito bom para mim. Eu tive a oportunidade, tive um gestor que olhou para mim e falou assim: você precisa sair um pouco do front. Vou te colocar aqui, você vai fazer projetos, a gente precisava preparar a empresa para esse Uhum. movimento. Então, eu tive um ano, né? Alguns amigos brincavam que eu estava de sabático, alguns amigos homens, mas que foi realmente muito bom para a minha vida, o balanço da minha vida. Entrando a Alstom, fui liderar toda a área de logística, né? Combinado Alstom e GE, cheguei a ter 30 funcionários na equipe. E aí vieram outros desafios. 2 sistemas, 2 culturas, como integra tudo isso, né? Mas nessa época eu já estava há uns 12 anos, 12 a 15 anos, em energia eólica. E aí eu parei um dia e falei: "O que que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou passar a vida fazendo isso? Eu amo, mas o que mais tem lá fora, né?" E a GE me proporcionou um mentor francês muito interessante, muito querido. E ele falou: "Olha, Juliana", e eu perguntei para ele: "Como os CEOs conseguiam se movimentar tão fácil, né? Então vai de vendas para marketing, para finanças, né?" Ele falou: "Olha, são 3 variáveis importantes numa carreira para mudança. Você tem a localização, então cidade, país, estado, quer que seja. Você tem a sua função, né, e o negócio. Então eu já vou te dizer, de primeira movimentação, não escolha as 3 variáveis que você vai falhar. É muito pesado. Escolha uma. Escolha uma que vai dar certo." Daí eu vi uma oportunidade na Grid, né, a GE Grid, que ela era para distribuição de energia dentro da GE, então ainda no segmento de energia, uma função Latam um pouco mais estendida e além de logística eu tinha procurement. Tá. Fiz esse movimento e deu super certo, né. E aí você faz o primeiro movimento, você fala: "E aí, e agora? Qual Você qual é o aprendeu próximo?" a fazer os movimentos. Logo em seguida fiz um outro, foi quando eu fui para a GE Healthcare. Foi muito curioso Aí também. foi sua primeira experiência no setor da saúde. Eu vou dizer que não foi muito por acaso, mas foi. Eu fui procurar uma headhunter para entender como que eu estava posicionada no mercado, né. E ela olhou meu currículo e falou assim: "Incrível seu currículo, mas todas as empresas que você quer trabalhar não vão te contratar. Uma empresa de consumo, Uhum. nada, esquece." E meu ego ficou extremamente ferido, né, desafiei ela, falei: "Como assim?" Ela falou: "Não, eu vou te marcar umas entrevistas e eu vou te provar que você não vai passar em nenhuma delas." E foi exatamente isso, eu fiz 3 ou 4 entrevistas que eu chegava no a última finalista, mas eles contratavam alguém O desempate era alguém com experiência no setor. do concorrente, né. Eu falei: "Poxa, eu faço turbina eólica, logística de uma turbina eólica, eu não vou fazer um container?" Uhum. E aí o discurso era: "A gente não sabe se você tem agilidade." Então ficou muito marcado. Eu tive essa oportunidade de ir pra healthcare, fui na área de S&OP, bem diferente também de tudo que eu Uhum. fazia, e me apaixonei, né. Aí que eu vi o que que era um mercado mesmo de saúde, porque a headhunter falou: "Dentro da GE, se você se movimentar, você consegue sair, mas a sua porta de saída vai ser healthcare." Olha E só. foi exatamente isso. Fiquei lá por 2 anos, quase 3, passei pela pandemia, né, imagina você fazer planejamento de respirador, monitor para UTI, uma Pegou loucura, bem a pandemia com produtos que eram críticos. super críticos, né. E aí, você fala, tudo na vida não é você como líder, mas é você e sua equipe, né. Eu tinha uma equipe maravilhosa. Aliás, sempre trabalhei com pessoas muito incríveis. E lá a gente foi desenvolvendo ferramentas, a gente fez tecnologia, né. Eu brinco que as empresas ainda usam o SAP, que é o Sistema Avançado de Planilhas, né, que a gente fica Com certeza, conectando tudo com Excel, com a gente não certeza. consegue né, entrar tudo. E com aquela equipe a gente conseguiu, então fazer planejamento de acessórios, o que não era feito. Então na pandemia, o monitor ele vinha com, sei lá, acho que eram 60 tipos de acessórios, mas o hospital precisava do daquele que você não trazia. E aí como fazer o planejamento de tudo isso, Uhum. né. Então, grande desafio nesse sentido. Eh, acho que meu ciclo na GE foi muito importante, muito grande, né, depois eu conto um pouquinho aí da parte de diversidade, mas se encerrou, passei pela Cardinal Health, uma empresa aí de 250 bi de Sim. faturamento, Um uma é um gigante, gigante nos Estados Unidos, é um distribuidor que ele é impressionante. distribuidor, fábrica, logística, ele é tudo em um, é impressionante. Impressionante. Lá também foi super interessante o meu desafio, até que eu cheguei numa cadeira global, né. Aí você sente o que que é realmente o desafio de você cuidar de Ásia, Europa, Estados Unidos, poucas horas de sono.
E eu entendi que aquele movimento também, no momento, para mim, foi muito grande, né? Eu ainda tenho Entendi. 2 filhos, eu queria ter esse balanço, quis fazer um segundo movimento para cuidar de Latam, que é o que eu gosto, né, Uhum. que é o que eu conheço. Então estou aqui na Solventum desde o ano passado. Juliana, você trouxe tantos insights que eu espero não esquecer de nenhum, mas você enriqueceu muito, com certeza, o caminho e trajetória de quem está começando uma carreira nesse setor. Você explicou muito bem, né, o caminho que você percorreu, os mentores que você teve no trajeto que Sim. desviaram você para algo maior ou melhor. Você trouxe um insight interessante que eu vou deixar para o segundo bloco, que é essa questão da liderança, da mulher, do ambiente. Eu acho que vale a pena a gente explanar, principalmente por ser o primeiro episódio da segunda temporada, um começo de ano. Uhum. É um episódio que cabe uma discussão mais abrangente, mais ampliada sobre liderança. Mas, para a gente esgotar o tema, eu queria entender agora o que, que a Juliana, líder de operações logísticas da América Latina da Solventum, faz. Né? Qual é a sua responsabilidade maior? Aonde você dedica mais tempo? Quais são as suas preocupações? Como é que você estrutura o seu time embaixo de você? Que eu imagino que tem muita coisa embaixo de você. O Uhum. que, que está abaixo? Dá essa tangibilizada para nós, por favor. Vamos lá. No momento, né, a gente, como Solvento, ainda não está operando na América Latina. Então, a gente tem contratos dessa transição com a 3M, né? Então, o desafio enorme hoje é fazer a implementação de sistemas. Então, como é que montar uma Realmente. operação, colocar isso dentro de sistema e conectar end-to-end, né? Então, a gente está nesse momento. Então, a minha área especificamente, ela vai cuidar da importação, desembaraço, armazenagem, estoque, né, controle de estoque e distribuição até a ponta final. É. Como é que eu conecto tudo isso? Não necessariamente um sistema te dá tudo isso, Uhum. né? Então, a gente tem que olhar as conexões, a nossa estrutura. Eu vou ter uma pessoa em cada país, né? Olhando tanto a parte de transporte quanto a armazenagem e distribuição, porque eu acho que dá sinergia, né? Tá. A gente, se falar de uns conglomerados grandes, talvez seja muita função para uma pessoa. Mas no nosso tamanho hoje, ter uma pessoa que olha de A logística a Z, doméstica, você diz. a internacional, a Você... armazenagem e a doméstica, Ah, tá. Olha tudo. vai olhar tudo. Claro que sempre com o apoio de um operador logístico que Uhum. tenha toda a infraestrutura local, né? Mas a gente vai ter uma pessoa que olha de A a Z. Tá. Vou precisar, inclusive tem uma vaga aberta hoje para uma pessoa que vai olhar muito sistema, dados, analytics, né? Eu brincava sempre em planejamento, eu dizia que if cash is king, visibility is the queen. Então, assim, não dá mais para viver sem Gastar visibilidade. dinheiro sem Não dá, visibilidade. não dá. Então, eu preciso de alguém que me dê visibilidade de dados, que me traga os trends, que olhe para frente e vai falar, ó, isso aqui vai dar problema. Então, isso aqui está indo muito bem. Então, é um foco bem analítico. Juliana, eu tenho uma curiosidade. Você, obviamente, se interessa pelo tema, Uhum, teve já experiência global, Latam, o que te faz trazer exatamente esse tipo de insight para a mesa. Tendência, visibilidade, dados. E aí você uhum, entra no mercado da saúde suplementar brasileiro, que por natureza ele é conservador, sim. ele tem uma resistência um pouco acima da média para novas tecnologias, para automatização de processos. Você tem na cadeia diferentes players em diferentes níveis de maturidade. Sim. Às vezes você pode ser altamente tecnológica, mas o seu hospital, que é o seu cliente, não é. E você tem uma dificuldade muito grande para Uhum, implementar grandes mudanças. As rupturas no mercado da saúde elas são mais lentas e eu uhum, acho que a gente perde muita oportunidade. Então, com a sua sim. carreira, com a sua experiência, primeira pergunta, quando você foi para a GE Healthcare, você já sentiu esse baque? Você sentiu já que o mercado da saúde estava atrasado ou tinha alguma possibilidade que outros setores já tinham? Uhum. E hoje, se a sua visão permanece ou se você acha que melhorou e para onde vamos? Tá. Começando lá com o healthcare, sim. A gente estava na época trocando sistemas de IBP, muita coisa não se falava, muita coisa não se conectava. Então, de novo, eu fazia o planejamento de um monitor, mas eu não fazia do acessório, né? De repente tinha um montante absurdo de scrap localmente, porque eu não controlava aquilo.
né? Aí você vai, eu falo sempre tem um jeito, né? Às vezes não é um sistema, às vezes é o SAP. Então eu tinha lá os meus queridos analistas que desenvolviam um Excel macro para a gente poder conectar tudo com tudo, né? Vim para a Cardinal, depois a Cardinal foi uma empresa que foi comprando outras empresas numa agilidade muito grande e também estava no momento de integrar sistema. Ou seja, muito parecido com a GE Healthcare. Aqui na Solvento a gente está começando do zero, o que é ótimo, É ótimo, incrível. concordo. Então, assim, a gente consegue desenhar o que a gente precisa. Não vou ser utópica que eu vou ter tudo dentro de um sistema. Absolutamente tudo não vou ter. Mas eu falo, meu sonho é ter um arquiteto de dados que Olha possa. aí, pessoal. Olha lá, gente. Que possa construir o que eu não tenha facilmente. Tá? Então, essa é a ideia. E hoje, né, o mercado da saúde, quando você olha para ele de uma forma mais estrutural, de uma forma mais mercadológica, Tá. como que você vê exatamente essas tendências de trending, de visibilidade, de dados, de principalmente inteligência artificial? Como é que você enxerga a inteligência artificial embarcando no mercado da saúde e mudando a forma dele atuar? Eu acho que a gente tem uma crise no mercado da saúde que é de interoperabilidade. Nada conversa com nada, Sim. cada um tem o seu padrão, cada portal de convênio é um padrão, é uma coisa de louco. Sim. Mas aonde você enxerga a maior oportunidade ou você como gestor, aonde você investiria ou vai investir mais tempo? Bom, eu acho que a gente não vai conseguir falar a mesma língua de todos os nossos clientes. Mas, de novo, eu preciso converter os meus dados para o que o meu cliente quer. Enfim, eu não vou conseguir mudar um hospital, eu não vou conseguir mudar um seguro de saúde, mas eu preciso falar a língua que ele quer. Então, eu tenho que ter essa versatilidade de transformar os meus dados e mostrar de formas diferentes. Então, eu acho que, para mim, esse é um ponto de atenção. De novo, rastreabilidade, né? Eu preciso saber de ponta a ponta, principalmente pela regulamentação que a gente tem, né? Cada país tem a sua, mas todas dizem, você precisa ter rastreabilidade do seu produto, para onde ele foi, quando ele chegou, onde ele está. Eu preciso disso. Então, nas pontas, né? Hoje, imagina, antigamente era um canhoto assinado, né? Que chegava um papel na sua mesa. Como é que você mantém rastreabilidade nesse sentido? Impossível. Então, você tem que ter tecnologias lá na frente que vão te dar isso automaticamente, que vão te consolidar, que vão te dar a informação a hora que você precisa. Então, eu acho que o nosso foco vai ser, principalmente na logística, nesse sentido, tá? E óbvio, dados, métricas, né, performance de um operador, performance de uma transportadora. E a gente, quando começa, e eu gosto de pensar a cadeia como em pedaços, né? Então, eu vou analisando cada pedaço. E aí você encontra, você tem uma oportunidade aqui de um dia. Aqui você tem de um dia de redução. E aqui de isso, de custo. Quando você soma tudo aquilo, fica gigante. Mas você precisa olhar individualmente cada pedacinho. É uma visão bem interessante, principalmente numa cadeia logística tão extensa como a da Solventum, né? Se você tem uma mudança de paradigma em cada etapa do processo, como a gente estava falando até antes da gente começar a gravar, a logística last mile mais eficiente, uma logística mais fracionada, todo mundo tem essa demanda hoje por mais agilidade e menos estoque. Sim, Né? E sim. não dá para tentar remar contra uma tendência mercadológica, principalmente se o seu cliente final. Gostei muito do que você falou. Eu não vou conseguir falar a língua de cada hospital, de cada convênio, que cada um realmente tem o seu modo de trabalhar e não me parecem estar tão preocupados nessa interoperabilidade. Então, a gente tem que ter a versatilidade de conversar com o máximo de pessoas possível. E num aspecto mais ampliado, né? Você que provavelmente está muito conectada com P&D, com novas tecnologias aplicadas a produtos na saúde. O que você acredita que vem para revolucionar mais? Aonde talvez a tecnologia de IA, robótica, nanotecnologia, aonde você acha que o tratamento do paciente vai sofrer aí a maior revolução? E se você já viu alguma coisa nesse sentido? De novo, a gente volta para dados, né? Eu acho que a gente já tem dados suficientes para olhar isso e ver as tendências. Então, eu consigo fazer um tratamento proativo num paciente para que ele não chegue naquela doença? Sim, né? Vários dados já mostram isso.
No nosso mundo, né, eu acho que a Solvento quer buscar muito o conforto desse paciente também, né. Você imagina, principalmente a gente está, nosso maior carro-chefe aí é médico hospitalar. Você está no hospital, você está sensível, você está frágil, fragilizado. Então, assim, tudo que a gente usar nesse paciente, ele tem que entender, né, a fragilidade do paciente, né. De novo, você vai buscar isso com dados, né. Você vai tirar um adesivo de um paciente que está com pique, que está com um catéter ali há vários dias, o que que esse produto precisa representar, o que que ele precisa ter de conforto para o paciente. Então, eu acho que os dados, eles ajudam a gente a olhar tudo isso. De novo, não é mais só um produto, eu vejo às vezes como um serviço e às vezes até como uma experiência, né, para aquele paciente, o que que a gente está vendendo. É trazer talvez o paciente para a mesa de decisão junto, né? É, O paciente ele está muito isolado na decisão. Então é, a indústria, obviamente, tem o P&D dela, ela vai olhar a prática, o hospital, o convênio, mas parece que estão olhando entre eles. sim, E aí o paciente ele fica muito isolado nessa tratativa toda. Talvez essa exatamente. parte do conforto aliada a dados possa trazer insights interessantes. Né. Porque aqui eu sempre falo muito de tecnologia, de convênio, de Uhum. interoperabilidade, mas cadê o paciente nessa história? Então, um dos nossos valores, né, o principal são pessoas em primeiro lugar. Então, isso quer dizer muita coisa, né. Uhum. Primeiro, obviamente, para quem está dentro da Solventum, um espaço de trabalho agradável, que todo de confiança, mas tem esse olhar externo também. Quem são as pessoas, né, lá na cadeia, lá na pontinha, que estão usando o nosso produto? Você sabe que eu recebi uma visita nos nossos galpões o ano passado, e esse menino ele tinha sofrido um acidente de quadriciclo, quase perdeu a perna, e ele ficou tratando com a pressão negativa da Puxa 3M, vida. agora Solventum, na casa dele. Quando ele viu esse produto nas prateleiras, você vê a emoção dele. Ele falou: eu tive esse produto em casa, graças a esse produto eu consegui reverter um quadro crítico na Sim. minha perna. Assim, era visível a emoção dele, o apego emocional dele ao produto que representou naquele momento, talvez, uma vitória, uma recuperação muito grande na vida dele. Então, isso é muito interessante. Eu tenho um caso que, assim, adoro contar, porque, de novo, pessoas em primeiro lugar. A gente estava com uma crise enorme, de importação em Miami, né? Assim, tinha um backlog enorme de carga, as cargas não saíam. Eu tinha, acho que, mais de 10 toneladas de carga parada. Nossa. E aí veio uma requisição de uma pessoa de vendas e falou: eu tenho um problemaço. Eu tenho um hospital que ele precisa de pinças para transplante. Essas pinças estão paradas em Miami. E eles encontraram um órgão para uma pessoa que precisa. E essa pinça precisa estar disponível em 3, 4 dias. Senão, essa pessoa vai perder Uau. a fila. Entendeu? Imagina aquele desespero. Liga para um, liga para outro. E aí eu falei: eu vou acreditar, eu vou escrever uma carta explicando a situação. Eu vou mandar para a companhia aérea, eu vou mandar para o freight forward, vou mandar para todo mundo que puder. Anvisa, Uhum. eh, enfim. E aconteceu que essa carta caiu na mão de uma pessoa em Miami, que cuidava do agenciamento de carga, que o marido era transplantado. Olha, é Deus numa dessa. No dia seguinte, essa carga estava no Brasil. Impressionante essa história. Então, assim, como é que você olha tem de novo esse olhar, pessoas em primeiro lugar. Uhum. Era uma pessoa precisando de um órgão. Era uma pinça no meio de 10 toneladas de Pois é, material. e chegou. Que história legal, Juliana. Essa foi. Realmente fez a diferença, É, né? é. Fez a diferença. Acho que é a principal missão. Eu pergunto muito para quem vem aqui. Mas e aí, o mercado da saúde está aqui por quê? Todo mundo fala em algum momento da missão, do propósito, porque Uhum, você pode ter um mercado mais automatizado, mais moderno, até que de repente pague mais para você. uhum. Mas se você não se conecta com essa missão, com esse propósito, você não fica no mercado da saúde. Não, É isso que no final do dia vale a pena, né? E na sim, LogMed, às vezes a gente tá lá, a logística é dinâmica, tem sempre alguma muito. coisa para arrumar na logística. Mas aí um motorista chega e fala: a família me abraçou. Eu cheguei no hospital e a família me abraçou porque o produto chegou a tempo. Valeu. Valeu, é 6 meses de gás que você ganha para executar, né, projetos de melhoria e tudo mais. Eu vou pegar um parêntese, porque não é todo dia que a gente recebe alguém aqui que tem experiência também com essa parte de importação, a Uhum. logística internacional, a alfandegária. Aham.
Como é que você vê isso? Como é que está o Brasil hoje? Porque a gente sabe que é burocrático, já foi muito pior, mas é burocrático e É. a gente tem uma questão de uma pressão do dólar agora. O Uhum. Brasil, né, quem acha que dólar é problema de rico está muito enganado. O Brasil é um país de importações e a Todo gente mundo. vai sofrer este aumento de preço. Tá. Como é que está a logística internacional nesse sentido? Para produtos médicos, eu acho o Brasil ainda muito complexo. Então, a cada importação, eu preciso de uma licença específica para aquele embarque. Pode ser prévia ou pode ser pós. Eu trabalho com outros países da América Latina. Então, Colômbia, eu consigo ter uma licença válida por 6 meses, onde eu coloco o volume que eu quero importar, né? E todas as características daquele produto, e durante 6 meses eu posso usá-la. México, a mesma coisa, né? O Chile, muito menos regulado. Então, Uhum. o Brasil, nesse sentido, a gente vê, principalmente o custo para importação, ele é muito pesado. Porque a sua carga chega, a Anvisa achou um erro na sua licença, a licença é complexa de fazer, e a carga fica parada. Já começa a contar Então, armazenagem. armazenagem, custo, né? Ou eu já cheguei a parar as cargas lá e falei, não sai enquanto não tiver. Porque está tão complexo, está tão Uhum. demorado, eu prefiro pagar a armazenagem lá, né? E não a alfandegária aqui. Então, eu ainda vejo, óbvio, existe um movimento grande, né, das plataformas da Receita Federal e da Anvisa se conectarem e terem uma única interface, e isso seria o ideal, né? Isso seria o Uhum. sonho Sim. de consumo. Mas a gente tem alguns clientes em testes ainda com essa plataforma, mas ela não está amplamente divulgada e em execução. Então, até isso acontecer, a gente vai sofrer um pouquinho ainda no Brasil. Eu ouvi falar que estavam criando uma quarta, além do canal verde, amarelo e vermelho, teria um canal cinza, onde é mais ou menos essa questão da Colômbia que você falou. Você teria um passe livre por um tempo, não é isso? O cinza, pelo que eu entendo, ele olha um pouco mais, valor de mercado, ele vai até um pouco mais, ele olha até um pouco mais daquele produto, tá. Tá, Não seria tanto uma facilidade. Agora, se você é um operador OEA, se você tem, né, esses benefícios, você vai óbvio, entendi. você tem que ter, primeiro, um olhar muito grande para os processos, auditorias internas constantes, porque você não pode errar. Né, essa é a questão. O governo vai deixar você entrar até você errar e ele Uhum, disser: Não mais". Então, um cuidado muito grande, mas, tem que ter volume, tem que ter muita coisa para você chegar lá, né. entendi. Então, de novo, não é um mercado fácil para se importar. Bom, eu acho que a gente falou bastante coisa. É uma pena que a gente fica restrito a um tempo mínimo e máximo, mas eu queria aproveitar a sua vinda aqui, Juliana, e eu sei que você tem uma visão ampliada de Uhum. liderança. E é muito legal que às vezes eu vou em feira hospitalar para alguém que está entrando no setor, é jovem, trabalha em Uhum. hospital e fala, Danilo, aprendi sobre o setor assistindo ao PMcast. Ah, Às vezes gerentes sêniores de venda que vêm de outro setor, como um dia você veio também, falou, Danilo, entendi aquilo ali assistindo ao PMcast. Mas eu acho que para começo de ano é interessante a gente trazer visões mais ampliadas, principalmente porque o nosso setor precisa de uhum. pessoas com visões ampliadas. Eu vi que você trouxe uma lista de novas capacidades, novas tendências que serão importantes para os profissionais do futuro, para os líderes do futuro. Me explica um pouquinho mais, né, o porquê que Certo, você trouxe e o que que tem dentro dessa lista. perfeito. Acho que desde 2018 eu venho acompanhando todos, não é todo ano, às vezes a cada 2 anos, que o Fórum Econômico Mundial ele divulga, ele estuda as competências do futuro, né. E aí você, né, nessa mudança, né, eu lembro em 2018 você tinha capacidades muito específicas de negociação, né, não existe, não são tão necessárias. Hoje você tem um algoritmo, um sistema que pode fazer um bid para você não precisa mais no tete a tete negociar nada. E aí você vê essa tendência muito, eu vejo 2 blocos, né, eu vejo o bloco muito tecnológico, desenvolvimento, AI, blockchain, tudo que é desenvolvimento Uhum. e tudo que a máquina não faz. A liderança, a criatividade, né, a empatia. E aí, assim, eu trouxe, é bem recente agora essa divulgação, né, tá acontecendo o fórum, começou ontem inclusive, né, eu vou ler aqui para você algumas dessas mais críticas que eu achei bem interessante, né. Então a gente começa com pensamento analítico. Então, independente de você estar numa área tecnológica ou não, você precisa ser analítico, tá.
Resiliência, flexibilidade e agilidade, ou seja, tudo muito rápido, acontecendo ao mesmo tempo. Liderança acho que sempre foi, mas agora fala de influência social, né? Então você tem que estar em todos os mercados, você tem que estar na mídia, você Sim. tem que ampliar as suas visões. Pensamento criativo, isso a máquina não faz para você, né? Motivação e autoconsciência. Essa autoconsciência eu acho interessantíssimo, porque a gente precisa se conhecer cada vez mais, Interessantíssimo. né? Buscar o autoconhecimento. Alfabetização tecnológica. Então, assim, eu lembro que quando começou a surgir todos esses temas, eu falei, eu nunca vou ser uma desenvolvedora. Não é o meu perfil. Mas eu preciso entender o que fazer com dados. Eu fui para o Uhum. INSPER, fiz um curso de Data Centers, Data Science para gerentes, e foi incrível. O que eu faço com dados? Né? Se eu tiver um engenheiro de dados no meu grupo, O que eu tenho que o pedir? que eu tenho que fazer? Como que eu conecto isso? Então, isso eu já fiz há 5 anos atrás. Então, foi essa pré-alfabetização. Isso é muito interessante o que você falou, porque o mundo agora, principalmente com o GPT, que é o que está mais próximo da Sim, gente, é um mundo de quem sabe perguntar e não quem sabe responder. exatamente. Então, se você sabe o que perguntar para o seu engenheiro de dados, ele vai executar o que você quiser. Agora, se você não sabe o que perguntar, você nunca vai extrair o É, potencial daquela base de dados, né? totalmente de acordo. E a autoconsciência, você falou, eu parei para pensar. Eu acho que os líderes de hoje em dia, né, o profissional moderno, ele tem que ter autoconsciência para ele não ser ingênuo e começar a separar algumas coisas. De repente, você não vai ser feliz o tempo inteiro no trabalho e tá tudo bem. Uhum. Você não vai conseguir ter o mundo ideal numa rotina que exige resiliência, Não, motivação, flexibilidade. não. Então não seja ingênuo de tentar perseguir algo que foi vendido talvez numa outra era ou por alguns gurus e que no mundo corporativo não vai se concretizar 100%. Então é Sim. achar um propósito, uma missão dentro do que você tem Uhum. para ser o mais feliz possível, Sim. né? Mas isso Com não que você. significa só ser feliz. Não, não. O que mais que chamou a atenção aí? Empatia, escuta ativa, né? Que a gente fala muito hoje em dia que as pessoas, né, falam, muitas vezes não se escutam, não escutam o outro. Curiosidade e aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, a gente não vai poder parar de estudar. As coisas estão em movimento, principalmente a nossa geração, né? Eu me considero metade analógica, metade digital. Sim, Pensa nisso, né? Eu não vou poder parar. Eu não vim com um chipzinho que essa geração vem agora de sai exato. usando, né, tecnologia. Gestão de talentos e orientação de serviço e atendimento ao cliente. Ou seja, como que eu vou ouvir o meu cliente. Isso é uma coisa importante, porque com a tecnologia a gente incorre num erro muito comum. Vamos colocar tecnologia para atender o cliente. Você enche de robô a sua empresa, você enche de chatbot, o que não é ruim, mas se você só tiver isso, você perdeu tudo. A frustração de você fazer uma Exato, ligação e não conseguir extrair o resultado que você precisa, falando com o robô, é enorme, né? exato. É enorme. Aí você pensa na hora, eu quero falar com alguém. Que é a experiência do cliente, né? Você vai hoje em grandes prédios corporativos aqui de São Paulo. Se você não tem um celular com bateria, você não entra, porque agora você tem que gerar um QR Code no seu celular. Exatamente. Aí você tem que bater o QR Code. Se você deleta aquele QR Code na hora de sair, você fica preso. Então, assim, Já passei por isso. né, é muita tecnologia e se emprega e esquece a experiência do cliente no caminho. Totalmente de acordo. Agora tem um outro ponto que eu queria dedicar o finalzinho do nosso episódio, porque eu acho que é um ponto que está sempre em evidência, ou pelo menos Uhum. cada vez mais em evidência, é polêmico, é difícil de tratar, mas é necessário. Você falou no começo já do episódio sobre a questão de ser mulher em ambientes masculinos ou ser mulher em ambientes de liderança. Você Uhum. já participou, inclusive, de projetos de Uhum. mentoria reversa, Sim, né? sim. Onde você trouxe essa questão para dentro. Então, eu queria primeiro que você me contasse o que foram esses Vamos lá. projetos e, segundo, trouxesse a dor ou necessidade de discussão em cima desse tema. Bom, vamos lá. Eu acho que muito do que eu passei, sendo mulher, nesses ambientes difíceis, desafiadores, eu não entendia. Quando eu fui entender isso? Já passado mais de 10 anos da minha carreira. Foi quando me convidaram para ser líder de um grupo de mulheres. A primeira coisa que eu falei, para que a gente precisa de um grupo de Aham. mulheres, né?
Era tão focada no meu trabalho, assim, tinha pouco tempo. Pra que a gente precisa? Mas eu fiquei com aquela ideia na cabeça. E aí eu me lembro que eu falei, saí pra correr, vinha uma imagem na minha cabeça, uma imagem que não saía. Era aquela imagem, falei, puxa vida, né? Cheguei em casa, eu não sou de desenhar, eu desenhei a imagem. E aí eu precisava ver aquela imagem. Então foi realmente uma visão do que era a minha O que vida no era a trabalho. imagem? Era um castelo, uma menina na frente com uma espada na mão, sozinha. Ou seja, Defendendo o castelo. era uma batalha diária e eu me sentia super sozinha. Eu não enxergava aquilo, né? E aí eu falei, bom, o máximo, vamos tentar entender o que é ser mulher na Uhum. batalha no coletivo, né? E aí eu aceitei o desafio da liderança do grupo de mulheres, Aonde foi isso? na GE. Na GE. A gente tinha, acho que era São Paulo, né? A gente tinha mais de 1.000 mulheres aqui na região. E um dos projetos que assim, eu tenho muito honra de contar foi que todas as reuniões que a gente se reunia para falar, né? Claro, era um grupo também que organizava, um grupo de mulheres incríveis. A gente sentava, discutir quais são os próximos passos. A gente gastava um bom tempo olhando uma para outra e falando assim: poxa, você viu o que aconteceu com aquela mulher? Você viu o que falaram para aquela mulher na reunião? Você viu que ela não foi promovida? Então a gente tinha aquela reclamação constante, mas a gente falava entre a gente. E aí me deu aquele clique, eu falei, peraí, a gente está falando para as pessoas erradas. Onde estão os homens para ouvir a gente? Tudo que a gente está, né, aqui com essas questões que a gente está levantando, ninguém está ouvindo. Ninguém que possa tomar a decisão real por nós está ouvindo. Era acho que era Copa do Mundo 2018, e a gente inventou uns totens, que eram uns juízes, tamanho real, e a gente foi coletando depoimentos de mulheres na empresa. Esses totens, o juiz tinha um cartão amarelo e um vermelho, depende da Uhum. gravidade, e ele contava situações que aconteceram com mulheres, como ela se sentiu e como a situação deveria ter sido conduzida. Então, eu vou te dar um exemplo, uma pessoa em oil and gas estava num treinamento, né, era a única mulher na sala, e aí o engenheiro falou para ela assim, para você entender para entender o funcionamento desse equipamento, ele é como um liquidificador. E foi voltado para ela, né? E assim, Olha. ela era Uhum. engenheira, ela não Aham. precisava daquilo, mas aquele preconceito de que mulher Entendi. não consegue. Eu me lembro também de uma reunião que eu fui, a gente tinha, imaginei, olha, que a gente precisava estudar reforço de pontes para conseguir passar com turbinas. Eu não sou engenheira, fui buscar ajuda, né, Uhum. empresas especializadas, mas eu tinha que apresentar o projeto para o cliente. Então fui eu e uma pessoa do meu time, uma outra mulher, sentamos à mesa, e aí o project manager apresentou a gente desta forma. Oi, cliente, estamos aqui com as duas belezas da GE para, como ele disse, para enfeitar a nossa reunião. Ele disse enfeitar, aquilo, sim, Enfeitar. enfeitar, né? Eu estava preparado para discutir o reforço de ponte, Uhum. né? Os tópicos de engenharia. Então, assim, era muito constante aquilo. Então, esse primeiro movimento foi um sucesso. Os homens, né, começaram a perguntar, mas viu, Sim. é assim mesmo que vocês se sentem? Né? A coisa começou a andar, a gente falou, bom, muito bem, a gente atendeu a massa. Cadê os líderes? Porque agora a gente precisa de mudança. Uhum. E aí a gente desenhou um programa chamado Reverse Mentoring, que não era novidade na GE, existia o Reverse Mentoring com o Jack Welch, onde Tá. jovens falavam com os mais sêniores, e a gente falou, as mulheres vão falar com os homens. Então a gente pegou, né, uma lista de mulheres sêniores, né, bem colocadas, com os líderes mais altos da companhia. E a gente foi trabalhando 4 pilares, né? A gente falou de vida pessoal, a gente falou de julgamento, de vieses inconscientes, e de barreiras internas que as mulheres têm, né? O grupo, como é que foi selecionado, né? Você conhece bem a lei de difusão, né? Os gráficos de difusão, você tem que achar ali o começo da Os sua early carreira. Os adopters. early adopters, né? Precisava achar essas pessoas. 5% das pessoas, Fui geralmente. buscar os líderes que eu sabia que ia fazer a diferença. E aí a gente, para fazer esse mix também, a gente trouxe todos aqueles líderes que eram da área tecnológica, de STEAM, que tinham poucas mulheres Uhum. nas suas áreas. E, por último, aqueles que realmente precisavam de mudança, né, no mindset, de como tratar as mulheres e tudo. Então,
A primeira chamada dos homens, assim, deu um incômodo. Por que que eu fui chamada? É como se eles estivessem tomando uma Uma bronca. convocação. O que eu fiz de errado? Ah, E aí a gente vendeu o programa que não. Aquilo era, né, era um começo de uma mudança. Foi muito bem aceito. E aí, assim, nas conversas, os pilares, aí vem de tudo, né? Acho que se eu puder citar um tópico aqui de cada um dos pilares, né? Eu começo com o julgamento, né? A mulher, ela é... Na área de saúde, de novo, a gente fala de cuidado, então a mulher, ela é bem aceita, né? Ela tá num lugar que os homens acham confortáveis. Mas quando essa mulher vai para uma cadeira de tomada de decisão, né, ela já existe um incômodo. Então, assim, se a mulher é solteira, é porque ela deve ter um temperamento difícil. Se ela é casada, ela vai querer ter filhos. Se ela tem filhos, provavelmente ela não vai se dedicar muito, não vai poder viajar. E por aí vai. Então, se a mulher é muito direta, ela é grossa. O homem não tem esse mesmo julgamento, né? Ninguém fala disso para os homens. Um homem direto é um homem direto, uhum, correto? sim. E aí, bom, para mim, um dos piores, né, é também um incômodo que vem muito diário com as mulheres, assim, como tá se vestindo, comentários reais, assim, não fez a unha hoje? Pô, você tá de cabelo branco, hein? Se tá bem vestida, porque tá vestida para matar, né? Se tá mal vestida, porque você não tá se cuidando. Isso é uma distração muito grande na vida das mulheres, porque a gente se cobra o tempo todo, né? Então, se eu não pude estar com o cabelo arrumado, eu já sei que aquilo é uma cobrança interna, e aí eu ouço de alguém a real, como se aquilo importasse no ambiente de trabalho. Para o homem não importa. Se ele está com o cabelo bem arrumado, se ele está com o cabelo bem cortado. Isso não é um julgamento, né? Então, eu acho que a gente tem que cortar essas distrações, é um fato grande. Para mim, que sou mãe, né? Todas as viagens internacionais que eu fiz, nenhuma delas passou batida a pergunta: com quem estão seus filhos? Eu já tive respostas interessantes. Eu já falei que estava com Mickey Mouse, com se a pessoa estava Ah, é? preocupada por que ela não ficava com os meus filhos, porque ninguém perguntou isso para um homem. E eu estava ali super focada no trabalho, fazendo o que eu precisava fazer, e alguém me lembrava que meus filhos tinham sido abandonados pela mãe. O interessante, né? Você tá falando e eu tô aqui rebobinando muita coisa, porque uma coisa é aquele machismo mais escancarado que você trouxe aí Não, nos cartões vermelhos, não. que fica muito óbvio. São Assim, as que microagressões. exato, né? O exemplo do liquidificador são exemplos infelizes que hoje eu acho, aí eu tenho que colocar o meu viés, né? O meu achismo, de que melhorou muito essa coisa mais agressiva. Hoje Sim, você sim, consegue detectar. sim, Pô, o cara mandou mal, o cara sim, tá meio sim. atrasado na ideia. Piada, né? Agora, esse O micro, micro tá todos os como é dias. que estão seus filhos? Estão com saudade? Realmente. É um- Aí é uma questão que você tá atuando numa outra camada, né? Que é uma Sim, camada cultural, que é a sim, mãe que cuida dos filhos e que os filhos estão conectados na mãe. Por mais que hoje muitas famílias já tenham até o papel inverso, o pai às vezes é muito sim, mais sim. doméstico do que a mãe, vamos dizer assim, tem essa microagressão. Agora, me fala uma coisa, Juliana, como você vê hoje, né? Esse Uhum, projeto da GE, eu imagino que faz o quê? 5, 10 anos? é, Entre 5 e 10 sim. anos. Você viu o avanço? Você vê... você vê um caminho, né? Uhum. Está sendo pavimentado um caminho diferente? Eu acho que em ambientes de empresa, hoje, a gente vê um avanço muito grande, então tudo que é assédio, seja moral, seja sexual, ele é limitado e, se acontecer, tem uma penalidade, né? Sim. Então, existem políticas, isso acho que a maioria das empresas tem, então, hoje isso é bem pautado. Agora, houve esse boom de diversidade, colocaram muitas mulheres em cargos de Sim. liderança que não estão se sustentando, Por porque quê? eu ainda acredito que elas são vistas dessa forma, assim, elas são um incômodo em muitos ambientes para os homens, né? E o fato de você ser uma sozinha é muito mais difícil. Ou ser uma e não ter alguém para olhar para frente e falar, poxa, eu sou diretora, mas tem uma VP mulher e tem uma presidente mulher. Você olha para frente e você se conecta. Agora, quando você é uma, única, né? Ganhando seu espaço, na linha de vieses inconscientes, a gente tem uma tonelada de situações que acontecem. Para um homem é muito mais fácil ir
almoçar com outro homem, conversas do dia a dia. Então, assim, se a mulher é única, ela vai sendo cortada daqueles espaços, né? E que às vezes no almoço são decisões tomadas. Eu já ouvi de uma executiva, Juliana, numa conversa de que a gente estava conversando, nem era a pauta, mas aí entrou meritocracia na conversa, e ela Uhum. falou, não, algumas mulheres têm que ser realmente impostas, porque se for esperar a meritocracia, Não vai acontecer. vai demorar demais. Então, alguns cargos têm que ser impostos sim. Você acha que a gente já está vivendo uma segunda fase Eu acho que sim. dessa imposição? Eu acho Foi que sim. imposto, algumas empresas com uma cultura mais de diversidade fizeram Uhum. esse movimento, só que talvez não tinha uma base, um objetivo muito claro, e aí Uhum. não sustenta. Aí começa a É. ter esse tipo de coisa que você falou. Em diversidade, a gente fala muito a frase, né? Não adianta convidar só para o baile, você tem que convidar para dançar. Então é isso, se você não sustentar com políticas de diversidade, com, né, e aí dentro daquela cadeia você ter uma continuidade, né, de pensar, poxa, eu tenho uma mulher na liderança, mas eu tenho 2 ou 3 outras que vão ser as substitutas, você vai perdendo isso. Agora, como é que você acha, Juliana, que você chegou então num cargo global na Cardinal, por exemplo? Uhum, Você teve que cortar um mato alto, você teve e você chegou, ou seja, sim. independente do tamanho do obstáculo que Uhum, tinha, você chegou, foi permitido que você chegasse e você, obviamente, né, traçou sua própria carreira, seus próprios uhum, objetivos. Como é que você acha, então, que outras mulheres podem alçar cargos de liderança n- hoje, uhum. né, neste momento, sem ter medo ou dicas que você poderia dar? Para Tá, mim funcionou, para mim isso encurtou caminhos. É, como uma orientação mesmo, vamos dizer assim. sim. Primeiro, né, não ficar sozinha onde você está, você tem que buscar referências. Eu sou, assim, rodeada de mulheres incríveis, em diferentes áreas, diferentes temas, assim, "Ai, tô com uma dúvida, tô me sentindo sozinha, eu preciso", eu sei para quem perguntar, eu sei a quem acionar, e a gente tem muita troca. Então, primeira coisa é, né, eu já fui mentora, assim, eu adoro quando uma menina mais jovem me liga, "Pô, eu preciso de uma ajuda aqui", Entendi. né. E eu acho que muitas mulheres fazem isso com muito prazer, principalmente quem cresceu, né, e quer puxar as outras juntas. Para mim é isso, eu acho que é o segundo ponto, fazer mais do mesmo não vai te destacar. Porque já existe a dificuldade de alguns homens te aceitar como mulher naquela posição, então você tem que fazer diferente. Eu aprendi a ser muito direta, então às vezes a comunicação da mulher também ela é um pouco mais rodeada, eu aprendi a ser direta, comunicação direta, manda mensagem, né. Esse é um diferencial que eu tenho, a minha chefe costumava dizer muito que eu sempre desafiei muito o status quo, então assim, eu vou, eu mexo, eu não me conformo, né, eu brinco, acho que eu sou Uhum. inconformada desde criança, então assim, mas por quê? Mas por que isso? Por quê? E desafiar mesmo, não ter medo de desafiar. Posso ouvir um não, 2 não, outro não, mas assim, eu sigo tentando, eu sigo buscando. Então eu acho que, trazer algum diferencial na sua carreira nesse sentido, né, alguma competência forte sua, né, eh, também é imprescindível. Mas eu achei muito interessante essa questão das microagressões. Eu vou te falar por mim. Eu com certeza não tô na barra de trás lá que faria uma piada do liquidificador. Eu acho que isso, graças a Deus, está ficando cada vez mais para trás. Sim. Na LogMed hoje, a maioria da liderança é feminina. E Uhum. isso não aconteceu nem por imposição, nem por nada. Não, eu não fiz um programa, Legal. foi algo natural. Um dia eu acordei, olhei para o lado e falei, nossa, as mulheres dominaram aqui alguns departamentos, alguns cargos. Só que isso também traz uma falsa sensação de que tá tudo bem, É. né? Porque você fala assim, você olha para lá e fala assim, tenho bastante mulher em cargo de liderança, foi algo natural, pelo menos aqui Uhum. no meu ambiente. Eu tenho uma política de descrição de cargo e salário, onde aquela política ela não discrimina homem ou mulher, ou Sim, seja, é o seu cargo. Você entrou com o cargo tal, então tá. teoricamente não deveria ter desvios, Sim. só que isso te cega um pouco para os Algumas vieses, pra para algumas as microagressões, sim. porque parece que tá tudo bem, É, né? Não, tá tudo bem, ó. é. Tem aqui a política, tá? Não vai ocorrer desvio. Só que tem esses fatores que é aquele papo, né?
a oportunidade tem para todos, mas a gente não larga do mesmo lugar. Não, A gente não, larga não. em diferentes posições na pista de atletismo ali. Sim. Você pode até correr mais rápido, mas uns largam mais na frente, outros largam mais atrás. Então, como é que, né, agora, pra gente encerrar, qual a mensagem que você daria para os Uhum. gestores que seguiram a gente até o final desse episódio para construir um ambiente com mais diversidade, mas uma diversidade estratégica, uma diversidade Uhum. que traz resultado, né? Sim. Não a diversidade sem fundamento que acaba gerando esse efeito rebote. Tá. Minha opinião é muito clara de que não adianta buscar os mesmos direitos. Ah, direitos iguais para homens e mulheres. Porque os deveres não são. Começa por aí. As mulheres têm muito mais deveres. Muito. Família, Uhum. enfim. O que quer que. A gente tem uma lista enorme aqui. Então, assim, é possível flexibilizar em algum momento da carreira daquela mulher horário, uma dificuldade talvez de trabalhar de casa. Então, principalmente para a mulher que quer ter filho, né? Acho que eu estou usando muito o meu caso, né? Eu precisei de uma flexibilidade Uhum. durante 2, 3 Você anos. teve? Tive. Super acompanhamento, flexibilidade. Porque quando eu voltei assim, aceleradíssima. Eu desacelerei um pouquinho, mas eu corri atrás depois. Muitas mulheres, assim, elas já recusam um cargo antes de ter filhos, porque ela fala: "Eu não vou dar conta lá na frente". Uhum. Como é que um gestor consegue dar essa tranquilidade, flexibilizar um pouquinho num momento específico da carreira daquela mulher, né? E eu acho que muita conversa, muito feedback, tem a tal da impostora que vive em todas as síndromes da impostora que vive nas mulheres, assim, é conversar muito, sabe? É entender, ser empático, né? E ouvir. Para mim, acho que não tem muito segredo, Danilo. A gente tem que ir para um lugar onde pessoas são pessoas, indivíduos são indivíduos. Não adianta você querer ter a mesma tratativa para homens e mulheres. Para mim, Acho que esse foi o grande erro que, né, porque a gente os foi. movimentos É, é, acabaram fazendo. é. Acho que a busca inicial era: precisamos nos equiparar aos Igualar, homens. exato. Mas, de novo, os deveres são muito Se os maiores. deveres são diferentes, a palavra talvez não seja equiparar, seria a flexibilidade, a Flexibilizar. adaptação. Exatamente. Muito interessante. Juliana, eu te agradeço. Em 20 e poucos episódios do OPMcast, foi a primeira vez que eu fiz questão de abrir 20, 30 minutos do episódio para a gente ampliar a nossa discussão, Muito bom. até porque a nossa audiência tem ficado cada vez maior, mais inteligente, mais Uhum, antenada, mais ávida realmente por entender o que se passa na cabeça de gestores, sim, não somente a parte técnica, mas exatamente essa parte emocional, essa parte da dúvida, né? sim, De todos nós somos humanos, como é que a gente dá conta de tudo, né? exato. Principalmente em cargos de liderança. Então eu te agradeço pela experiência demonstrada e dividida aqui conosco, e principalmente por esse eyes opening, né? De coisas que talvez muita gente vai pensar. Pô, Vai, será que eu já pratiquei um comportamento desse e nem percebi? Isso com acho que certeza. é o principal. Espero que você tenha gostado É, também. Juliana, você tem algum recado final? Você pode deixar na sua câmera, uma rede tá, social, uma mensagem, fica à vontade. tá. Bom, eu queria só meu último recadinho, que eu deixo principalmente para quem está começando carreira, conheça-se, né? Então, assim, seja através de tratamentos, terapias, enfim, porque a gente fala hoje muito em propósito, né? Então, quando você fala em propósito, para mim é uma meta. Ele não é exatamente quem eu sou. Eu preciso entender a minha essência. Para que eu vim nesse mundo, né? Quem sou eu? O que me faz bem? Porque isso tem que estar alinhado com o meu propósito. Porque se não tiver, não adianta. Seu propósito pode ser incrível, ele vai te adoecer, ele vai te cansar, né? Se não tiver alinhado com a essência. Então, eu acho que essa busca pela essência num profissional, ela é assim, é chave para o sucesso. E, enfim, fico à disposição para quem tiver dúvidas, quiser bater um papo. O meu LinkedIn é Juliana Balzanini. E, de novo, é só agradecer a participação e muito contente de estar aqui ecoando, né, o que Exato. muitas mulheres pensam, mas não tem espaço para falar. Maravilha, Juliana, agradeço a você, agradeço a audiência que ficou aqui até o final.
e até o próximo episódio do OPMcast. Segue a gente lá, LinkedIn, YouTube, Instagram da LogMed, você encontra todos os episódios completos e também os principais cortes. Até a próxima.